Boas para que falar o Madras PT e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Pois é, pessoal, desta vez estamos aqui para um vídeo um pouco diferente. Estamos aqui para um vídeo mais sobre a minha opinião sobre um jogo em específico, sobre a minha revolta neste assunto. Portanto, fiquem aí, espero que vocês gostem, ou pelo menos se vocês jogam, digam isso, já passou com vocês ou não, aí nos comentários, essas cenas todas. E vamos para o vídeo. Então, o jogo que eu quero falar é o Tribal Wars, mais conhecido como Tribos aqui em Portugal. É um jogo de estratégia em que é-nos dado uma aldeia em que a temos que desenvolver. É um jogo online em que o nosso objetivo é juntarmos a uma tribo e derrotar as tribos inimigas. É um jogo totalmente grátis, mas dá para ser pay to win, ok? Ou seja, vocês compram pontos prémio, com esses pontos prémio vocês conseguem ter, por exemplo, recursos, produção de recursos aumentada, construção de edifícios, o tempo de construção reduzido, entre outras coisas, ok? Então, o que se passou? Hoje é dia 2 de agosto, ok? Que eu estou a gravar isto. Isto passou-se dia 30 do mês passado, 30 de julho. Eu venho de manhã, acordei cedo nesse dia, venho de manhã, estive na conta, muito bem, fiz as minhas coisitas, meti edifícios a construir, tropas a fazer e, do nada, a janela passa para isto. Vocês estão agora a ver. Conta bloqueada. Sua conta encontra-se banida, o que significa que não poderá aceder ao jogo. Isto devido a uma decisão da nossa equipa de suporte, tem a possibilidade de apelar esta decisão contactando a nossa equipa de suporte para obter mais informação e discutir a sua sanção. Pode aceitar a punição diretamente, isto já é um print que eu tirei já depois de aceitar a punição, ok? Tendo em consideração que apelar não significa que a sua conta será desbloqueada automaticamente e além disso nós esperamos que os apelos sejam feitos com justificações adequadas e com conhecimento das regras. Entenda que as decisões e recursos de proibição são estritamente pessoais e não devem ser discutidas com outros jogadores ou no fórum. Motivos para o bloqueio. Regra 4. Multicontas ZTXG Marcos Gaspar. Marcos Gaspar é a minha conta, ZTXG é a conta do meu pai, mas já lá vamos. Pois está, entretanto, aceitou a punição, sendo que a punição for cumprida, poderá jogar novamente. Por favor, tenha paciência até a punição estar cumprida, já que não é possível acelerar esse processo. Eu já vos vou dizer mais à frente qual foi a penalização que eu tive. E depois temos ali, não poderá ser atacado durante o período de bloqueio. Se nenhuma outra ação for tomada, a sua conta será excluída automaticamente em aproximadamente, aí está 12 dias, mas eu tive desde o momento que fui bloqueado, 14 dias. Ou seja, tinha 14 dias para resolver isto e consegui resolver em 2, 3 dias. Resolver, entre aspas, tive que ceder porque... Enfim, nós já lá vamos. Então, vocês vão estar aí a ver os prints. Eu só vou esconder aqui os nomes, pelo menos do moderador com quem falei. Motivos de privacidade do mesmo, né? Apesar de que ele não merecia. Disse verdade, tive a conta banida juntamente com os ETXG, nós apenas partilhamos a internet. Nunca fizemos nada para benefício um do outro, até porque o próprio jogo não permite. Quando eu quis dizer isto é, ou melhor, antes disto eu vou-vos dizer quais são as regras. Ok, a regra que eles dizem que eu não respeitei foi a regra 4, com o nome Contas, em que tem 12 pontos. Primeiro ponto, aos jogadores é permitido apenas uma conta por mundo. Podem jogar em múltiplos mundos com a mesma conta, ou com contas diferentes, desde que tenham apenas uma conta ativa no mesmo mundo. Era o que eu tinha. Eu tenho a minha conta, o meu pai tem a dele. Ok, partilhamos a mesma net, mas aqui não fala nada sobre isso. Portanto, ok, este ponto podemos riscar. Segundo ponto, se um jogador decidir por qualquer motivo jogar com outra conta no mesmo mundo que já tenham conta ativa, deverá garantir que solicitou a remoção da conta e tenham passado pelo menos 24 horas antes de iniciar a sessão na nova conta. Não é permitido cancelar a remoção da conta após. Isto também não se aplica. O meu pai tinha a conta dele, eu tinha a minha, acedemos em computadores diferentes, apenas o router da internet é a mesma. Ok? Portanto, o ponto 2 também não... A regra 2 não desrespeitamos. Terceira ponto da regra,
As contas de jogadores são removidas habitualmente após 14 dias de inatividade. Ok, aqui não se aplica para a questão de multicontas. Quarto ponto, criar e ou usar contas para benefício principal de outras contas, o pushing, tal como beneficiar deste comportamento é proibido. Isto nós também não fizemos porque o próprio jogo tem uma funcionalidade que proíbe isso. Ou seja, eu não podia mandar recursos para o meu pai. Se o meu pai atacasse um jogador, eu não poderia atacar. Portanto, o próprio jogo tem algo para proibir isso. Logo, também não fizemos. Quinto ponto, não é permitido obter ou tentar obter acesso não autorizado à conta de outro jogador. A tentativa é punível. O que eles querem dizer com isto é basicamente o meu pai aceder à minha conta. O que é um bocado estúpido, né? Porque a conta é minha, se eu dou a passo, devia permitir quem eu quisesse aceder ao jogo, né? Mas de qualquer das formas, o meu pai nunca acedeu à conta dele pelo meu computador, nem eu pelo dele. E como vocês sabem, os IPs de máquinas, mais conhecido por MAC address, são diferentes de dispositivo para dispositivo. Eu uso PC e telemóvel, tenho um MAC address, cada um. Ele usa o computador dele, tem outra MAC address. Portanto, também não se aplica. Próximo ponto. É proibido partilhar a palavra passe ou outras credenciais de login com outros jogadores. A equipa de suporte não tem a obrigação de assistir nestes casos. Basicamente, a equipa de suporte não pode fazer nada se eu partilhar a password com o meu pai. Mas por acaso não foi por acaso. Eu por acaso sabia a password dele, mas nunca entrei. Mas ele por acaso não sabia a minha. Saía dele por motivos de saúde há uns anos atrás. Eu tive que aceder à conta dele. Desde então ele não mudou, portanto eu ainda sabia, mas eu já tinha mudado a minha e ele não sabia qual é que era a password nova. Nem a antiga acho que chegou a saber. Próximo ponto. Se um jogador não conseguir aceder à sua conta e ou suspeitar que a sua conta tenha sido comprometida, deverá informar a equipa de suporte, blá blá blá. Isto também não aconteceu. Próximo ponto. Ao usar a função modo substituição, o proprietário da conta é inteiramente responsável pela seleção. Aqui também indiferente. Jogadores a jogarem no mesmo dispositivo ou rede, exemplo, casa, escola, local de trabalho, deverão declarar a partilha nas configurações da conta em partilha da ligação. E aqui é que está o maior problema. Eu, por acaso, não fiz esta partilha de ligação com o meu pai por esquecimento. Eles têm lá, mas, por exemplo, eles têm ali escola. Ok, escola. Eu já não estou na escola, mas estou na universidade. A universidade tem quantos alunos? Docentes? Funcionários? Vamos mandar um número assim para o ar e pensando em baixo. Tínhamos 1000. Não tem 1000, tem mais, mas digamos assim, em números redondos, 1000. Desses 1000, imaginem que 100 joguem. Eu tenho que saber quem são esses 100. Sou obrigado a ir com uma placa para a porta da universidade. Quem joga Tribal Wars, por favor, adicionem partilha de ligação comigo. Eu tenho que fazer isso? Eu vou a um centro comercial. Vou ao jogo de tribos. Eu tenho que saber se há outro jogador no centro comercial a aceder o tribos do jogo pelaquela ligação de internet pública. Eu acho que não. Acho que aqui está uma regra um bocado escusada, né? Se fosse pelo mesmo dispositivo, aí era uma coisa, né? Podem pensar que é a mesma pessoa. Agora, pela mesma internet, enfim, e foi aqui que eles depois no fim pegaram. Vocês já vão ver. Próximo ponto. É proibido usar mails temporários ou descartáveis, também não foi o caso. Cada jogador é responsável pela validade e segurança da sua conta e dados inseridos, também não foi o caso. E para podermos dar o nosso serviço, os jogadores não podem mascarar informação relativa à conta, à equipa de suporte, meios técnicos ou qualquer. Basicamente aqui, digamos, hackeado e não sei o quê. Portanto, também não foi o caso. O caso está ali usarem o mesmo dispositivo ou rede. Não foi o dispositivo, mas sim a rede que nós usamos, que é o mesmo. E que eu já expliquei, é um bocado estúpido haver esta regra. Ou pelo menos haver esta regra na parte da rede. Como já vos expliquei, eles têm aqui escola ou um local de trabalho. Eu tenho que saber obrigatoriamente quem são os jogadores para lhes pedir para adicionarem o meu nickname na partilha de ligação. Mas pronto, vamos então avançar para os casos.
nós já vos disse qual é que é o primeiro, nós partilhamos a net, nunca fizemos nada do beneficício, até porque o jogo não permite, como eu já disse. Agora, quer saber qual o real motivo do banimento? Se for pela partilha de rede, então terei que perguntar a toda a gente então da universidade, por exemplo, quem joga para ter a conta adicionada. Foi a minha questão ao moderador, que eu não vou referir o nome. Ele disse: Olá Marcos Gaspar, a sua conta foi bloqueada devido a uma infração das regras de jogo. Para mais informações, consulte informações gerais sobre bloqueios e apelos. E ele transcreve 2 pontos da regra. Aos jogadores é apenas permitido uma conta por mundo. Podem jogar em múltiplos mundos com a mesma conta, desde ou contas diferentes, desde que tenham apenas uma conta ativa no mesmo mundo. Como eu já expliquei, eu tenho a minha conta, o meu pai tem a outra, portanto, isto aqui não é aplicável, né? E eu mais à frente explico-lhe isso. E também diz, é proibido partilhar a palavra-chave ou outras credenciais de login com outros jogadores. A equipa de suporte não tem a obrigação de assistir nestes casos. Como é que ele sabe que eu partilhei a minha password com o meu pai? What? A minha conta não é pessoal? Eu não posso dar as credenciais de login a quem me interessa? Porque é que eu não posso estar numa conta em conjunto com um amigo meu, por exemplo? Estranho, não é? Ele, pois, sendo que a sua conta foi bloqueada por multicontas, apenas será desbloqueada uma e única conta. Por favor, escolha a conta desbloqueada. Obrigado pela sua mensagem. Equipa do suporte. Suporte do Tribes. E eu perguntei, como diz a vossa regra e passo a citar, aos jogadores é apenas permitido uma conta por mundo. Como é que comprovaram isso? Que eu e o ZTXG somos a mesma pessoa. E depois voltei a dizer, se alega que somos a mesma pessoa, então os acessos à conta têm que ser alternados. Porque ele depois explicou-me que é possível, mas basicamente é possível com vários browsers. Ou seja, o que é que eu quero dizer isto? Acessos à conta têm que ser alternados. Vamos partir do princípio que cada pessoa só usa um browser. Né? Eu, por exemplo, uso o Google Chrome. Se eu aceder às duas contas ao mesmo tempo, uma das contas é feito um logout automático e fica a aparecer apenas uma das contas. Ou seja, se eu entrasse com o Marcos e com o ZTXG, uma das contas levava com o logout e nos dois ecrãs ficava a mostrar a mesma conta. Digamos que o ZTXG ficava logout e o Marcos Gaspar aparecia-me nas duas janelas. Portanto, o próprio jogo tem um sistema de defesa para isso. Próximo. Caso, então peço educadamente que vá verificar os acessos e logouts das contas e diga-me se elas ocorrem alternadamente. O qual ele me responde. Nunca se excluiu a hipótese de serem pessoas, de facto, pessoas distintas. No entanto, a partilha da palavra passe não é permitida pelas regras. E está aqui um senão. Um senão, digamos, contradizeu-se. Nunca se excluiu a hipótese de serem pessoas distintas. Então, mas ele transcreveu uma regra, que eu volto aqui a mostrar, ou melhor, um ponto da regra em que diz que é apenas permitido uma conta por mundo por jogador. Não disseste? Então? No entanto, a partilha da palavra passe não é permitida pelas regras. Existindo acessos às contas pela mesma pessoa é proibido e os acessos expostos apenas são possíveis sendo realizados por uma só pessoa. Ainda que tivesse ido por um segundo, ver se está tudo bem e ser imediato não é permitido tantas regras. Releia-se mais, uma vez mais, a regra 4 e faz outra vez a transcrição daqueles 2 pontos que ele já tinha feito acima. Independentemente de existirem infrações entre as coisas ou não, recursos, tropas, etc., ou que o jogo não permite, o facto de existir uma partilha de palavra-passe, conhecimento igual e acesso às contas por uma pessoa apenas é considerado como multicontas, não tirando a hipótese de serem, de facto, pessoas distintas a jogar, mas comunicam as regras a cada um na sua conta. Como é que ele sabe que eu acedi à minha conta, por exemplo, no PC do meu pai? Ou que ele acedeu à minha conta, ou que eu acedi à conta dele? Se fazemos sempre isso em PCs diferentes, cada PC tem o seu MAC address. O que eles puxaram é o mesmo IP de internet. Ou seja, o mesmo router, a mesma ligação de internet.
Eu aqui volto mais uma vez a perguntar, e se eu estiver na universidade, tenho que saber todos os jogadores que jogam tribos e adicioná-los? Eu aceder na universidade e outro jogador também aceder, é logo considerado multiconta com esse jogador? E eu disse, já que alegam que as palavras passes são iguais, porque eles alegaram, o que é que eu fiz? Eu fui ao Tribes, meti ZTXG no login e meti a minha password da minha conta. O que é que apareceu? Não é possível entrar na conta, o utilizador ou palavra passe estão erradas. Eu disse, então, porque tento entrar na conta do ZTXG com a minha palavra passe e aparece um erro a dizer que está errada. Meti um link para uma imagem, né, que tirei um print, e disse, antes de desbloquear as contas, deviam pensar em estudar melhor os casos. E já agora deviam de estudar o jogo onde são moderadores. Porque deviam de saber que o jogo nem permite fazer esse tipo de trocas. Eu meti tropas, mas é trocas. Recursos, tropas, etc. Porque ele indicou também que podia ser por benefício e o próprio jogo não permite isso. Porque se formos aceder ao Tribes pela mesma ligação de internet, temos que esperar 48 horas para fazermos 48 horas com um IP diferente. Temos que esperar 48 horas para eu poder enviar recursos, por exemplo, ao meu pai. Ok? E temos que estar em internets diferentes. E o porquê da boca, deviam de estudar o jogo onde são moderadores. Os moderadores do Tribal Wars já há muitos anos que são jogadores, que são escolhidos. Ou seja, a InnoGames abre candidaturas a moderadores do jogo e qualquer jogador pode se candidatar. Eu próprio já o fiz, não porque queria mesmo ser moderador, mas sim para perceber o tipo de seleção que eles fazem. Porque já não é a primeira vez que eu tenho estes casos entre mim e o meu pai e infelizmente eles levam sempre a melhor porque eles têm a faca e o queijo na mão. E basicamente eles fazem uma data de perguntas se nós já temos experiência a ser moderadores no tipo de jogos, fóruns, essas cenas todas e depois escolhem o candidato. Tem uma pequena entrevista via Skype e escolhem o candidato que acham mais capaz para o que se está a pedir. Portanto, eu sei, por exemplo, que este moderador é um jogador e depois ao final do mês recebe os seus pontos prémio na sua conta, que é o método de pagamento da InnoGames a este tipo de moderadores. E a resposta do rapaz é: nunca lhe foi indicado que as passwords eram iguais. Então, esperem. Ele lá atrás transcreveu a regra. É possível partilhar a palavra passe ou credenciais de outros logins. Ok, as palavras passe não são iguais, mas já partilha. Mas como é que ele sabe que houve partilha, né? Sendo as palavras passes iguais eram mais fáceis de aceder. Mas, andando, eu disse, mas já não a brincar comigo. Dizem que eu não cumpri a regra 4 e citaram nem eu volto a citada. Aos jogadores é apenas permitir uma conta pelo mundo. Podem jogar multiplayer. Se não é por sermos a mesma pessoa e se não é por serem palavras passos iguais, então qual é o real motivo? É que já se está a contradizer. Primeiro, diz que é por sermos a mesma pessoa. E eu apresento factos e argumentos e diz que não é por esse motivo, mas sim pelas palavras passos serem iguais. E agora diz que não é por isso. Mas que competência têm estes moderadores? Mais uma boca ao facto de moderadores serem jogadores que apenas querem os pontos de prémio no final do mês na sua conta. Ok? Isto basicamente foi uma denúncia de alguém que fez e eles nem verificaram se era realmente multicontas ou não. Bloquearam logo e não deram nada. Não existe qualquer contradição. Nunca lhe foi transmitido que eram a mesma pessoa, ou que as passwords das contas eram idênticas. O padrão de acessos às contas indica que existiu partilha de passwords. Foi apenas isso que lhe transmitimos. Tudo o resto são suposições da sua parte. Pera, ele agora foi puxar outro assunto. O padrão de acessos às contas indica que existiu partilha de password. O padrão de acessos às contas indica que houve partilha de password. What? Que suposição é que é esta? Padrão de acessos? É que ele está-se a referir? O meu pai fazia login depois eu fazia logout? Ou fazemos login ao mesmo tempo? Ou estamos os dois online ao mesmo tempo? Ou na mesma máquina que nunca existiu? Ou na mesma rede?
jogamos na mesma rede. Mas esperem, eu posso estar na universidade, fazer login na minha conta e um outro jogador, ou mais, fazerem login também. Está a haver partilha de passwords com eles? É um bocado... E ele vem outra vez com outro ponto, já não é aqueles dois, mas vem com um terceiro ponto que eu não cumpri. Jogadores a jogarem no mesmo dispositivo ou rede deverão declarar a partilha de configurações da rede em partilha de ligações. Como eu disse, esta regra é estúpida. Porque jogarem no mesmo dispositivo, aceita a regra. Mas a parte de jogarem na mesma rede é que eu já não aceito. E já referi o porquê atrás no vídeo. Porque, por exemplo, numa escola ou universidade é complicado sabermos quem são todos os jogadores que jogam Tribal Wars, né? E partilhar a ligação com eles muito menos. Mas, por acaso, foi esquecimento meu que não partilhei a partilha de ligação com o meu pai. Para além disso, a partilha de ligação entre as duas contas é recorrente. No entanto, tal nunca foi declarado. Ou seja, nós acedemos pela mesma rede, mas nunca declarámos. E porquê é que nunca declarámos? Primeiro, porque caiu por esquecimento. Segundo, noutros mundos nós partilhamos a partir de ligação. Tem lá uma opção no Tribes. Nós partilhamos e mesmo assim fomos bloqueados por multicontas. Também a aceder em dispositivos diferentes, mas com a mesma net. Há 11 anos que eu jogo Tribal Wars e nunca vi um moderador tão incompetente como este. E cada vez está pior estes assuntos aqui no Tribal Wars. Cada vez mais os moderadores não são aptos para o trabalho que têm. O próprio jogo tem regras, vou mesmo dizer, estúpidas. E sinceramente não dá muito mais vontade de jogar. Porque ainda por cima eles dão... Imaginem, eu já fui há uns anos atrás, mas atualmente sou um jogador apenas que joga por divertimento, por hobby. Não meto dinheiro neste jogo. E há jogadores que gastam rios de dinheiro neste jogo e criam contas e contas e contas no mesmo mundo. O nome é idêntico. Por exemplo, é a mesma coisa que eu pegar na minha conta Marcos Gaspada, criar uma multiconta com Marcos.Gaspada ou Marcos Gaspada 2. Estão a ver? Há um monte de jogadores no Tribal Wars a fazerem isso, a criarem multicontas e nem se dão ao trabalho de meter nomes diferentes, meter nomes idênticos. Só que, qual é que é o real motivo deles nunca serem bloqueados, apesar de haver denúncias? Gastam pontos prémio, ou melhor, gastam dinheiro em pontos prémio no jogo. E, obviamente, que a InnoGames beneficia esses jogadores, dão dinheiro à empresa, logo nós vamos expulsar do jogo, né? Qualquer empresa gosta de receber o seu dinheiro, sujo ou não, gosta de receber. E eu volto a dizer, como diz na regra em cima, como diz em cima na regra, escola. Eu ando na universidade, sou obrigado a andar à procura de todos os jogadores de tribos que usam a internet da universidade e adicioná-los a todos? Não acham isso pouco execuível e pouco prático? Eu não conheço todos os jogadores? Sim, eu conheço os ETX e joguei e partilhamos a mesma internet. Não fizemos a partilha de rede por esquecimento. E só por isso somos banidos e não dão uma segunda oportunidade nem para corrigir esse erro? Acha isso justo? Quantas contas não andam nesse tribos que são da mesma pessoa e até o nickname são idênticos e vocês nada fazem? E digam-me, que padrão de acesso é esse? Partem logo do princípio que houve partilha de passwords. Quantas perguntas é que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. E volto a dizer, que raio de justificação têm para isso? Como eu sei, vocês também sabem, é impossível ter duas contas do Tribo abertas ao mesmo tempo, no mesmo computador. E eu pergunto, sendo isso impossível, os logins têm que acontecer quando é logout de uma das contas. Isso acontece? Ou nem sequer foi ver? E depois falei do tal endereço MAC, ou MAC address, que é um IP associado a cada dispositivo e não à internet. Ou seja, nós já temos em PCs diferentes, logo este endereço MAC
vai ser diferente. E ele diz, é perfeitamente possível ter várias contas abertas ao mesmo tempo, no mesmo computador. Ainda que não fosse, não provaria nada. Isto é possível, mas é preciso ter muitos browsers. Por exemplo, ter Internet Explorer, Chrome, Opera, Mozilla, Firefox, entre outros. Caso tenha conhecimento ou mesmo uma simples suspeita de algum caso específico de infração de regras, deverá abrir uma solicitação do tipo infração de regras e expor devidamente o caso de forma que a nossa equipa possa atuar caso seja necessário. Ou seja, eu fiz umas 5, 6, 7 perguntas, ele apenas responde-me a 2. Ok. Não fala nada do MAC address, não fala nada do padrão de acesso e da partilha de passwords, não fala nada daquilo de eu conhecer, ter que conhecer todos os jogadores de tribos da universidade, não falam nada disso. Nesta conversa toda, durou 2 dias. Ele transcreveu 3 partes diferentes da regra 4. Transcreveu 2, eu justifiquei e apresentei argumentos. Vocês não viram, mas eu até apresentei imagens com uma amiga nossa que também joga. Mandou-me de conversas que ela teve comigo e com o meu pai, em que mostra claramente que somos pessoas diferentes a jogar. Mandei-lhe isso, ele ignorou. Basicamente, o que é que aconteceu no fim? Ele teve-me 24 horas sem responder. Eu acabei por desistir. E aplicou-me uma penalização. Mas antes disso, eu disse que ia apresentar a queixa dele e deste caso diretamente à InnoGames, que é a empresa detentora do jogo Tribal Wars. Ele muito bem, deu-me os mails e ainda me mandou o mail do administrador de moderadores de Portugal. Mandei mail tanto a esse administrador como à InnoGames no mesmo dia, à mesma hora. Escrevi para um e escrevi para o outro, um em inglês, outro em português. E no momento que eu estou a gravar este vídeo já passaram 48 horas. E sabem quantas respostas é que eu obtive? Bola. 0. Ok? 48 horas, 0 respostas. E este moderador também teve 24 horas sem me responder. Até que eu acabei por desistir. O meu pai disse que simplesmente já não queria jogar na conta. Eu disse, ok, muito bem, eu escolhi a minha conta. Apesar de ser injusto, porque somos jogadores diferentes, nunca acedemos no mesmo dispositivo, nunca houve partilha de passwords, apenas usamos a mesma internet e não fizemos a partilha, o que é um pouco coisa, né? Devido àquele exemplo que eu dei da universidade. E, para vocês verem a incompetência deles, a penalização que eles me deram foi perder 5% das minhas aldeias. Ou seja, se eu tivesse 100 aldeias, eu perdia 5 aldeias. Quantas aldeias é que eu tenho neste mundo? Uma. Como é que eles vão me penalizar tirando 5% das minhas aldeias? Se eu só tenho uma. Só para vocês verem o nível de competência deste moderador para me dar este tipo de penalização. Ok, aceitei a penalização. Entretanto, a esta hora já consigo aceder à minha conta. Mas sabem quanto tempo é que eu tive à espera que fosse feita essa penalização? Vocês podem ver naquele print, no primeiro print que eu vos mostrei. Aceitou a punição. Assim que a punição for cumprida, poderá jogar novamente. Por favor, tenha paciência até a punição estar cumprida, já que não é possível acelerar esse processo. Acelerar o quê? Perder 5% das aldeias quando só tenho uma aldeia, o que é que há para fazer? Mas sabem quanto tempo é que eles demoraram? Aproximadamente 24 horas para me fazer essa penalização. Ou seja, perdi 3 dias de jogo, 3, 4 dias de jogo com esta brincadeira. E agora eu pergunto, o que é que o Tribal Wars ganha ao fazer isto? Ganham os jogadores? Não. Joga há 11 anos e se for preciso tem menos de metade dos jogadores a jogar. Têm ganho mais dinheiro? Sim. Há muitos jogadores que gastam rios e rios de dinheiro em contas prémio. Fazem alguma coisa a esses jogadores que usam multicontas? Não. E os jogadores que não gastam um cêntimo como eu e o meu pai? Sim, bloqueiam imediatamente. E agora eu pergunto qual é que é a competência destes moderadores, por exemplo, que estão à frente do Tribal Wars Portugal. Já consigo aceder à minha conta, tenho muita coisa para fazer. Atrasei-me 3 dias,
que parece pouco, mas é muito bom jogo online. Sou líder de uma tribo, instaurou-se um pouco de caos lá nestes 3 dias que eu não pude aceder ao jogo. Uma pessoa não gasta dinheiro no jogo e é assim que o jogo nos trata. Um jogo totalmente grátis, pode ser jogado por amigos, por famílias e simplesmente eles têm uma regra que não nos permite usar a mesma internet. Ou seja, eu e o meu pai para jogarmos temos de ter 2 contratos com a nossa operadora, neste caso é a nós, ou seja, teríamos que ter 2 contratos com a nós, ou um com a nós, outro com a Mel ou com a Vodafone, whatever, e ter 2 rutas diferentes para podermos jogar. Eu acho que isso não vai acontecer, acho que ninguém faz isso, né? Moderadores, nem aí Nona Games. Mas pronto, pessoal, vamos ficar por aqui. Não, eu peço desculpa por este tipo de vídeos. É um vídeo grandito, já está com meia hora. Mas vai haver cortes e tal. Pode ser que fique com um bocadinho menos. Espero que não tenha sido maçante. Foi só tipo um desabafo. Quero que vocês comentem aí se já passou com vocês algo do género neste jogo ou noutros jogos online. E se não há motivos para mudarem isto e não games. Já é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Até à próxima. E eu fui. Obrigado.